Aleluia. Louvado seja o nome do Eterno. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Convidá-los, para aqueles que estiverem nos assistindo e porventura tiverem Bíblias, se assim puderem, abram-nas na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, por gentileza. Eu quero dizer que para nós é uma honra estar com vocês aqui nesta noite mais uma vez. Eu estava agora há pouco, enquanto os irmãos estavam louvando, extremamente emocionado ali de joelhos enquanto orava, para poder ministrar-lhes essa palavra, que é a segunda parte da ministração que iniciamos na semana passada, cujo tema você consegue visualizar aí na tela, que é aprendendo com os filipenses ricas lições do verdadeiro e puro cristianismo. Nós estivemos falando no capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo de número 18. Daremos continuidade a partir do versículo 19 nessa noite. Mas como eu dizia, eu estava ali agora há pouco de joelhos. Sabe aquela sensação de solidão, de vazio, que às vezes nós sentimos na nossa alma? Você não consegue ver a igreja ou o templo agora. Nós estamos aqui em 5 pessoas, eu, Felipe, Naara, Alessandra, Pastor Fábio e Lucas. E a igreja vazia. Por um breve momento ali de joelhos, eu tive um feeling. Eu tive como se fosse um déjà vu, uma visão, um vislumbre. Fiquei imaginando por quanto tempo a gente vai viver isso. Você pode até sentar, pode até sentar, pastor. Fiquei imaginando por quanto tempo a gente vai ter que viver nessas condições. Como é difícil não poder lhe dar um abraço. Como é difícil não poder se sociabilizar. Como é difícil não poder olhar nos olhos das pessoas que estão me vendo agora por uma televisão ou por um celular. Como é difícil viver sem o contato físico. Verdadeiramente o ser humano não foi feito para viver sozinho, isolado. Prova é que Deus, na sua infinita bondade, ao olhar que todos os animais do mundo, quando Ele criou, tinham seus parceiros ou parceiras, ao olhar para o homem, Ele percebia a solidão, o vazio, da falta da sociabilização, prazer de estar com alguém, de compartilhar, de abraçar, de tocar, de sentir. Nós somos seres sinestésicos, se eu não me engano é assim a palavra, que gosta de tocar, que gosta de ter o contato, que gosta de sentir. E é difícil não poder sentir isso. E ali eu dizia para Deus, Deus, põe fim a esse momento de dor que o Brasil todo enfrenta, que não é uma questão isolada, não é a nossa igreja. Eu conheço igrejas aqui sérias em São Luís, sérias, que levam as coisas a sério, que também se preocupam com as suas ovelhas, e que infelizmente, dadas as circunstâncias, também estão com as suas portas fechadas, não porque não as querem abrir, mas porque amam tanto as suas ovelhas que pensam que assim as protegerão, assim como nós. Mas eu quero dizer e deixar aqui registrado como é difícil não ter você aqui conosco, como é difícil não poder ter você sentado aqui conosco. Essa carta aos Filipenses, ela é uma carta incrivelmente bem elaborada. E eu sei que toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, mas esse livro ele tem uma inspiração
que eu não vou dizer que seria diferente, mas eu vou dizer que ela tem um quê de especial. Porque Paulo está escrevendo a uma igreja que era uma igreja poderosa na sua unidade. Ele não estava escrevendo uma igreja que estava passando um momento de desunião. Ele não estava escrevendo uma igreja que vivia um momento de luto, de tristeza, de desespero. Ele escrevia a uma igreja que, a despeito das suas condições financeiras, ser uma igreja relativamente pobre, uma igreja financeiramente pobre, por assim dizer, na cidade de Filipe, mas era uma igreja muito unida, e que conseguiu absorver do apóstolo Paulo, do seu pupilo Timóteo, o verdadeiro e puro ideal do Evangelho de Cristo. E se nós, enquanto cristãos, que nós anunciamos ao mundo que somos, não entendermos o porquê Paulo escreve aos filipenses, elogiando, exaltando e alegre com a igreja de Filipe, se a gente não entender por que Paulo, nessas circunstâncias, uma hora preso, porque a Bíblia fala que ele escreve de dentro de uma prisão, sabe se é de Roma, se é em Éfeso, não se sabe exatamente, não se sabe exatamente se foi no ano 53, se foi no ano 62, 58, mas se sabe que ele estava preso, e ele preso se sente alegre em ver que a sua igreja, a despeito de estarem livres, conseguiam viver o verdadeiro e puro Evangelho. E Paulo se alegrava por saber que, a despeito de estar distante da igreja, a igreja continuava marchando como igreja. E aí eu quero ler com você, porque esse texto é um texto fantástico. Na semana passada nós falamos de duas lições que eu posso tirar, dentre várias que devem existir nesse texto, mas eu separei 4 e 2 eu anunciei na semana passada, e essa semana eu quero anunciar as últimas 2 lições que eu encontro nesse texto. E a terceira lição de 4 que nós estaremos falando está no versículo de número 19 em diante, que diz assim, do capítulo 1 dos Filipenses: porque sei que isto me resultará em salvação, pela vossa oração e pelo socorro de Jesus. Você só entende o versículo 19 se ler o versículo 18, que diz assim: mas quem importa? Contanto que Cristo de qualquer modo seja anunciado, ou por pretexto ou de verdade, nisto me regozijo sim, e me regozijarei, pois sei que isto me resultará em salvação, pela súplica e pelo socorro do Espírito de Cristo. Paulo literalmente está dizendo assim: não importa aonde estão pregando ou quem está falando, se estiverem falando de Jesus, eu me alegro. Nós vivemos em um momento tão difícil, no meu conceito teológico, para o cristianismo no mundo, que não é à toa que o mundo inteiro está vivenciando essa pandemia e não sabe para onde correr. Não é à toa que o mundo está sendo paralisado, e alguém diz assim: isso não tem nada a ver com Deus. Eu vi essa semana em um grupo de arqueólogos, e uma boa parte deles são ateus, que eu faço parte, e eles estavam discutindo, porque um colega arqueólogo israelense coloca Deus como sendo o juiz que está permitindo tudo isso acontecer no mundo, e eles começaram a cair matando, que é por isso que eles não acreditam em Deus, porque eles não conseguem ver Deus dessa forma, porque é isso, porque é aquilo outro. E então eu entrei também na discussão, e a gente começou a discutir sobre por que Deus permitiria isso acontecer. Escute o que eu vou lhe dizer: o mundo inteiro precisa ser paralisado para entender que existe um Deus que está acima de nós, que existe um Deus que criou céus, que criou terra, e que este Deus uma vez enviou o seu Filho Jesus para morrer em uma cruz por causa dos nossos erros. E este mesmo Deus que enviou o seu Filho por amar essa humanidade é o mesmo Deus que está dizendo para nós: parem um pouco, olhem para cima e vejam que existe um Deus que tem controle sobre esse mundo inteiro.
um mundo tão cheio de tecnologia. Nós avançamos tanto no século 20, agora no século 21, nós temos um salto quântico na ciência. Nós conseguimos ter acesso a tantas coisas a nível atômico. Nós conseguimos visualizar uma célula, mas ainda assim não conseguimos acrescentar um dia de vida às nossas vidas. Só Ele faz isso. Só Ele faz isso. Aí eu estive lendo e vendo que homens poderosos, ricos, bilionários, alcançados por essa doença, não conseguiram com o seu dinheiro, com toda a sua finança, com toda a sua riqueza, com toda a sua glória, com todo o seu conhecimento, com o acesso que tem ao que há de mais avançado na medicina tecnológica, ainda com tudo isso, não conseguiram acrescentar um dia a mais, porque Deus disse: ponto final é ponto final. Então Paulo exalta os filipenses, dizendo: olha, eu estou feliz, porque ainda que alguns estejam pregando errado, mas alguém está se lembrando, Deus existe, isso é real. Nós precisamos parar, olhar para cima e entender, Ele tem o controle sobre todas as coisas. E uma vez que eu entenda que Ele é controlador e que tem controle sobre todas as coisas, resta a mim e a você entender o que eu devo fazer diante de tudo isso. Porque como cristãos que somos, eu não posso perder a oportunidade de dizer que, a despeito de toda a dor que esta pandemia tem causado a todos nós, e que é impossível não se falar sobre isso. Outro dia um colega disse assim: pastor, quase todo culto que eu ouço falar é sobre a pandemia. Eu disse: querido, é quase impossível não se fazer lembrança disso. Eu pela manhã recebo a notícia que um irmão meu daqui, baixista da igreja, camarada que eu amo, foi no hospital passando mal e descobriu que deu positivo para a Covid. E ficou em desespero, ficou em pânico. Seu filho doente, sua esposa doente. Não há como, no meio dessas circunstâncias, nós não pararmos e começarmos a olhar para cima. Deus está dando um break no mundo. Deus está dando um sacode no mundo, tentando fazer com que eu e você entendamos. Nós precisamos parar nossa vida, deixarmos de olharmos só para nós, olharmos ao nosso redor. Há vidas que precisam muitas vezes de nossa ajuda e nós não conseguimos ver além de um palmo diante de nós. Deus, através do apóstolo Paulo, inspira ele a escrever aos Filipenses para dizer: olha, vocês são diferentes. É por isso que eu admiro o cristianismo de vocês. E Paulo elogia os filipenses, porque a despeito até daqueles que falavam mal dele, falavam, mas pregavam o evangelho. Falavam, faziam coisas erradas, mas estavam fazendo coisas também boas. Pregavam o evangelho, falavam de Jesus. E eu e você não podemos perder a oportunidade. E aí ele fala no versículo 19: porque eu sei que disto me resultará em salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Ei, nós temos um Espírito que é santo, que está disponível 24 horas para nos socorrer se nós orarmos. Ontem a pastora Maíra, quando estava ministrando às mulheres, através de uma conferência que ela fazia online, ela disse uma verdade, que é uma verdade primordial: não há problema que não seja resolvido com oração. A oração tem o poder de resolver qualquer problema, não importa o tamanho dele, não importa a grandeza dele ou a gravidade dele. Deus tem poder de, através da sua oração, mudar tudo. Mas a grande questão é: nós estamos orando. A grande questão é: nós estamos vivendo esse cristianismo. Você não sabe disso, mas hoje nós ficamos no grupo do louvor. Quem pode ir? Quem pode vir adorar a Deus? Aí um irmão: pastor, eu estou doente. Pastor, eu estou tossindo. Pastor, eu estou com gripe. Pastor, eu estou me sentindo mal. E essa doença, ela vai cerceando a gente, ela vai literalmente isolando, ela vai impedindo que a gente possa ter contato. Mas escute o que eu vou lhe dizer: tudo há um tempo determinado nessa terra e nesses céus que estão acima de nós. Tudo que acontece tem começo, tem meio e tem fim.
O que vai realmente valer a pena diante de tudo aquilo que nós estamos passando de ruim é como nós sairemos de tudo isso. Se nós sairemos seres humanos melhores, se nós vamos parar depois dessa pandemia, quando Deus der um stop nela, nós vamos olhar para o mundo de uma maneira diferente. Se nós vamos conseguir olhar para o próximo e ter empatia por ele, se nós vamos conseguir amar o contato que um dia nos foi tirado e nós temos o privilégio de ter de novo, ou se vamos continuar nas nossas guerrinhas infames e infantis, aonde eu não falo com fulano porque eu não gosto dele, eu não falo com ciclana porque eu não gosto muito dela. Ah, pastor, não me dou bem com fulano, então por isso eu vou para outra igreja. Paulo elogia os filipenses porque, a despeito das dificuldades ou das lutas que eles passassem, eles eram uníssonos, eles eram unidos, eles eram firmes numa coisa que a gente chama de koinonia, unidade, união em Cristo Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. E ele no versículo 20 diz uma coisa assim: segundo a minha intensa expectação e esperança, de em que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Será que você pode dizer isso? Olhe para mim aí nessa tela. Será que você pode dizer o que Paulo está dizendo? Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim: eu tenho a expectativa, eu tenho a esperança de que eu não serei confundido com os demais. Ele está falando de um olhar de Deus para a terra. Ele está dizendo assim: eu tenho a esperança de que Deus está me olhando e de que Ele sabe que a minha vida é para Ele, para a glória dEle, vivo por causa dEle, e se tiver de morrer, morrerei para a glória do nome dEle. Paulo fala, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança em Cristo, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, pela vida ou pela morte. Ele está dizendo: as minhas ações, mesmo em vida, as minhas ações, ainda que me levem para a morte, são para a glória dEle, são para o louvor dEle. Será que você tem vivido este evangelho? Será que nós temos vivido esse evangelho? Um evangelho em que as minhas ações glorificam a Deus, as tuas ações glorificam a Deus, aquilo que fazemos, aquilo que falamos, aquilo como nós nos comportamos. E escute o que eu vou lhe dizer: ninguém está isento de errar, porque aqui entre nós só existem pecadores, começando pelo público. Mas a grande questão não é errar, é o que decidimos fazer depois que erramos. O evangelho de Cristo nunca veio para impedir você de errar. Ele veio para corrigir você quando erra. Ele não veio para lhe apedrejar quando você tropeçar. Ele veio para lhe estender a mão, lhe levantar e dizer: continue, continue de onde você parou, continue a caminhar, continue olhando firme, porque a sua mudança, o seu arrependimento redundará em glória ao nome de Jesus Cristo. Então Paulo exalta o nome do Eterno, dizendo: eu sei que eu não serei confundido, eu sei que aquilo que eu tenho feito é para a glória de Deus, eu sei que as minhas ações, ainda que me levem à morte, são para a glória de Deus. Uma vez eu vi um vídeo, que é um vídeo curioso. É um vídeo que fala a história de um camarada pobre, mas servo de Deus. E ele colocou o seu currículo em uma empresa, e a intenção dele era que ele fosse contratado por aquela empresa. A empresa o contratou para treiná-lo e colocá-lo em um setor bem pequeno, inicial. Então ele começou trabalhando em uma área em que a comunidade trabalhava. E o filme ou a história desse camarada é relatado que lá aonde ele estava, mesmo trabalhando numas condições mais difíceis, tudo que ele fazia com esmero. E ele chegava em casa cansado, mas dizia: eu estou feliz porque Deus me deu um emprego.
ainda que o emprego seja difícil, ainda que seja com muita dificuldade, ainda que eu esteja ganhando pouco, mas eu glorifico a Deus, porque eu tenho um emprego. E ele começou a ser observado pelo patrão dele, porque a despeito dos outros colegas que só viviam reclamando, ele só chegava alegre e saía alegre do trabalho. Tudo que lhe era colocado para fazer, ele fazia com alegria e com boa vontade. Ele não reclamava de nada, ele estava sempre disponível para fazer, e muitas vezes fazia mais do que lhe era proposto ou do que ele devia. Um belo dia desses, o chefe dele chama ele: vem cá. Coloca ele dentro de uma sala e diz o seguinte: olha, eu sou chefe dessa empresa aqui, mas essa empresa é uma multinacional, e a gente vai agora trabalhar com um outro setor, que é um setor de cargas, e a gente quer fazer uma proposta para você. Estava ele e outro camarada, e nessa proposta ele oferece para esse camarada triplicar o salário dele, mas ele teria que semanalmente desviar uma dessas cargas para dividir entre eles. E ele olha para aquela proposta e ele começa a ficar pensando, porque o camarada diz assim: olha, é o seguinte, e se você não aceitar a proposta, você não fica aqui na empresa não. Você é um bom funcionário, nós gostamos de você. Vá para casa, converse com a sua mulher, veja o que ela aceita. Se ela não aceita, e volte depois para dizer se você aceita entrar nesse esquema, porque nós vamos triplicar o teu salário, mas nós queremos sua ajuda para fazer o esquema. Ele sai de lá com o coração arrasado, chega em casa, conversa com a mulher, conversa com outras pessoas, e é mais quem diz assim: larga de ser otário, meu irmão, pega. É mais quem diz assim: larga de ser besta, rapaz, abraça a oportunidade. Isso é problema do teu chefe, rapaz, isso é problema dele. O quem vai ser culpado é ele, Deus não vai te culpar de nada. Então ele dobra os joelhos, e a mulher já sabe: meu marido é crente, eu conheço esse camarada, ele não vai aceitar isso. E ela já começa a ficar. No outro dia, na reunião com os dois chefes estão lá, e ele diz assim: olha, eu vim aqui lhe dizer que eu agradeço pelo emprego, agradeço pela oportunidade que vocês me deram quando eu estava passando muita necessidade, mas eu vim aqui dizer que eu não aceito, eu rejeito essa proposta, eu não ficarei neste emprego, eu não quero ficar com isso, porque isso não me deve, e eu não vou ganhar dinheiro de forma ilícita. Os dois chefes começaram a olhar um para o outro, levantaram o rosto e disseram assim: você está contratado. Aí ele disse assim: como assim eu estou contratado? Você vai chefiar o nosso setor de cargas. Mas o senhor não ouviu, eu disse: eu não vou entrar nesse esquema. E um outro diz assim: não se preocupe não, isso aqui era só um teste. Você já é o 8º ou é o 9º que nós chamamos aqui, e todos os outros aceitaram a nossa proposta. Nós precisamos de alguém de confiança. Você sabe o que Paulo está dizendo: eu não serei confundido, aonde eu ando as pessoas irão me ver e vão dizer: aquele ali é um servo de Deus. Como aquele chefe elogiou a vida exemplar daquele funcionário, porque viu que a despeito da oportunidade, a despeito de ele poder ter a vida financeira melhorada, ele prefere viver em honestidade com Deus, ele prefere viver em comunhão com Deus, do que ganhar um centavo a mais que não lhe pertence. E eu lhe pergunto: você tem sido confundido nessa terra? Alguém quando olha para você diz assim: tu é crente? Eu nem sabia. Hoje quer dizer que tu é crente também. Eu não sabia. Ou por onde você tem passado, as pessoas têm parado e têm dito: aquele ali é diferente, aquela moça ali é diferente. Mas ela é diferente como? Ela usa a mesma calça que eu uso, usa o mesmo brinco que eu uso, ele usa a mesma roupa que eu uso. Não, mas a atitude dele é diferente, a forma como ele ri é diferente, a forma como ele fala é diferente, a forma como ele se expressa é diferente. Paulo está dizendo: um verdadeiro servo de Deus não é confundido. Você sabe uma coisa que é vista nos 4 evangelhos: Jesus andava como qualquer pessoa comum, se vestia como qualquer pessoa, ele não tinha um cabelo diferente, ele não ia fazer a barba num lugar diferente, ele não usava uma roupa diferente, ele não tinha anéis no dedo, apesar de ser o dono do ouro e da prata, ele não usava sequer uma pulseira de ouro. Mas a Bíblia diz que para que ele
fosse reconhecido como sendo Jesus, foi necessário Judas beijar o rosto dele, para que os outros dissessem assim: aquele é. Porque quando ele estava no meio da multidão, ninguém sabia que era ele, mas quando ele abria a boca, as pessoas diziam: de onde vem tamanho conhecimento? De onde vem tamanha graça? De onde vem esse Espírito que fala nesse homem? Sabe por quê? Porque ele não podia ser confundido. As ações dele falavam mais do que aquilo que ele demonstrava ser. O versículo 21 diz assim: olha que lindo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Meu Deus do céu, será que você tem condições de abrir a boca e dizer assim: pastor, a minha vida nessa terra é Ele, minha vida nessa terra é para Ele, minha vida nessa terra é por causa dEle. Ontem eu estava numa aula, na classe de psicologia, que eu faço psicologia, e na aula começaram a mostrar um caso de alguém que tinha HIV, que estava em profunda depressão, e que o psiquiatra já tinha recomendado que a pessoa fosse afastada e ficasse ganhando benefício. Então o psicólogo, o professor na turma pergunta para todo mundo: e aí, o que nós faríamos? O que nós faríamos? Aí um começa a dizer: nós iríamos fazer isso, nós iríamos aplicar este método, nós iríamos fazer aquilo outro. E aí o professor disse: Juarez, o que você faria? Eu disse: sabe o que eu faria? Eu anunciaria para ele Jesus Cristo, eu falaria para ele que existe solução, eu quebraria o código de ética de psicologia, eu correria o risco de ser preso por quebrar o código de ética de psicólogo, mas eu diria para ele: você tem solução e o nome dele é Jesus. O professor ficou sem graça, os alunos ficaram sem graça. Eu vi que ele deu uma guinada no assunto. Sabe quando você está falando de uma coisa, ele entra num assunto totalmente diferente, porque ele ia criar uma polêmica. Ele sabia que se ele falasse alguma coisa, eu iria saber me defender. E ele sabia que naquela turma tinha outras pessoas que iriam dizer: é verdade. Porque para alguns problemas, saiba disso, nada pode resolver, mas para Jesus não existem problemas, não existem grandezas das quais ele não possa fazer diminuir diante de você, porque ele é Deus. E este Jesus é o Jesus pelo qual nós devemos viver. Então seja na sua vida o viver em Cristo. E Paulo fala: não importa para mim essa vida, porque se eu estou vivo é por causa dele, se eu estou vivo é para ele, e se eu estou vivo é para a glória dele. Mas se eu morrer, eu estou no lucro. Muitos pastores têm passado para a eternidade. Esse ano passou para a eternidade vários pastores amigos meus, dentre eles o pastor Valdemir, alguém que eu tenho uma estima, que volta e meia eu me pego pensando sozinho, imagina assim: não, pastor China não morreu. Volta e meia eu me pego tomando café ali na padaria e pensando assim: vou ligar para a Teresina para dar um bom dia para o pastor China, por não aceitar a ideia de que a pandemia o levou. Mas uma coisa no meu coração, o Espírito de Deus me conforta: o viver dele foi Cristo. Ele morreu na obra, largou tudo para fazer a obra em Teresina, largou tudo para ser missionário em Teresina, e morreu crendo neste evangelho, morreu no lucro, morreu e está na glória, morreu e um dia eu verei, morreu e um dia eu verei com o corpo transformado para a glória de Deus. E será que eu e você podemos dizer: pastor, realmente o meu viver tem sido Cristo? Ou será que o teu viver tem sido um Big Brother, um show para as pessoas? Ou será que o nosso viver tem sido viver para agradar os outros, viver para fazer parte dos grupos sociais, viver para não ser excluído de determinado grupo? Então eu devo aceitar aquilo que me impõe a sociedade para que eu não seja excluído dela. Saiba, Deus nos chamou para sermos sal e luz. É você que foi escolhido, foi eu que fui escolhido para nós anunciarmos este evangelho, ainda que em trevas, e que elas entendam: nós não seremos absorvidos por elas. É a luz que há em mim e em você que deve absorver essas trevas. Paulo fala: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas ele diz uma coisa, pastor Fábio, que me chama a atenção no versículo 22. Ele diz assim: mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que eu devo escolher. Você sabe o que ele está dizendo? Paulo está dizendo
eu não sei se o que é melhor para mim, se é viver ou morrer. Porque se eu viver, e aí ele está falando carne no sentido físico, de estar vivo. Ele está falando, olha, mas se eu viver na carne, ou seja, se eu ficar vivo, se eu continuar aqui, humanamente falando, eu não sei se será melhor ou não. Porque Paulo está preso e ele sabe, Roma irá tirar a minha cabeça, Roma irá me assassinar. Eu não sei se voltarei a sair desta prisão, mas eu não sei se eu estou preparado para ir ou para ficar, porque eu sei que se eu ficar, eu posso ser mais útil para Deus. Mas se eu ir, e se essa for a vontade de Deus, e se Deus realmente quiser me levar, e aí ele vai e fala no versículo 23, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, por isso ainda estou muito melhor. Olhe para cá, sabe o que Paulo fala? Paulo diz assim, meu coração está apertado, porque eu sei que eu estou prestes a ser degolado por causa deste evangelho. Eu estou prestes a perder a vida por causa deste evangelho. Eu estou prestes aqui, nessa prisão, a perder a minha vida porque eu amo esse Jesus. Você sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, a despeito disso, eu não sei se vai ser melhor eu ir ou ficar, mas ele diz, com o coração aberto, o meu desejo é de partir, o meu desejo é de estar do lado dele, o meu desejo é de estar com meu Salvador, o meu desejo é de estar com Cristo Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje nós vivemos em uma pressão psicológica tão grande, que a coisa mais comum que eu ouço, não só aqui, mas pelos lugares que eu ando, ah pastor, eu queria tanto que Deus me levasse, ah pastor, eu queria tanto que Deus me levasse. E talvez aqui entre nós, aqui nos poucos que nós estamos aqui, exista alguém que pensa assim, poxa, eu queria, ou eu já desejei em algum momento, que Deus me levasse, que Deus me levasse para a glória, porque eu não aguento mais essa vida. E você talvez não entenda porque Deus não lhe levou. Escute o que eu vou lhe dizer, Deus não lhe levou por causa desse sentimento que há em Paulo. Paulo entendia, ainda há o que eu fazer, eu ainda preciso fazer, ainda há uma obra a ser feita, por isso eu ficarei. Mas se não tivesse, eu queria estar na glória ao lado do meu Jesus. Você não partiu e não partirá, não é porque você quer ou porque Ele não quer, é porque a obra ainda não acabou. Deus ainda tem plano na tua vida nesta terra. Louvado seja o nome de Jesus. Pastor, mas eu ando tão doente, eu vejo a morte me cercando. Ela nos cerca, ela às vezes até nos toca, como que alguém que vai arrancar a nossa alma. Mas Deus disse, para, porque ainda tenho obra com este, ainda tenho obra com esta. Você está aqui para a glória dele. Viva esse evangelho, e que você possa abrir a boca e eu também dizer, o meu viver é Cristo, e se eu morrer, eu estou no lucro. Quantos podem dar glória a Deus aqui? O versículo de número 24 diz assim, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Você sabe o que Paulo está falando? Olhe para cá, meu irmão, para você entender uma coisa que me fez chorar agora há pouco de joelhos. Paulo está dizendo assim, olha, o meu desejo é partir, o meu desejo é ir para a glória, o meu desejo é estar com o meu Jesus. Aí ele vai dizer assim, mas por causa de vós, eu sinto o meu coração em aperto e eu quero ficar. Ele está dizendo assim, eu quero ficar e fazer essa obra para que vocês cresçam mais. Eu quero ficar e fazer essa obra para que vocês aprendam mais. Eu quero ficar e fazer essa obra para que conheçam mais sobre Deus. Você sabe o que Paulo está dizendo? A minha vida não é importante, o que me importa é que as vidas conheçam Jesus. A minha vida não é importante, mas eu estou aqui por causa de vocês. E eu estava chorando agora há pouco de joelhos naquele banco, porque eu olhei na Ara subindo, passando ali. Ela me olhou na hora, mas ela nem sabe. Quando ela me olhou, eu fiquei olhando para ela como que alguém dissesse assim, menina nova dessa, podia estar em casa. A Alessandra, outra menina nova, podia estar em casa. Lucas é um cara novo. Pastor Fábio me mandou uma mensagem dizendo, pastor, eu estou com um problema seríssimo, eu não tenho como ir para o culto hoje.
E era um problema sério mesmo. Ele me compartilhou o problema. E quando eu chego, ele deu os pulos dele. Ele estava aqui já para realizar o culto. Você sabe por que essas pessoas estão aqui? Felipe está aqui tocando do meu lado, saindo do trabalho, em que ele já virou a noite lá e veio para cá. Você sabe por que essas pessoas estão aqui? Porque alguém precisa fazer essa obra. Quando eu vejo o pastor Fábio postando nos grupos o link, e aí eu vejo que há centenas de pessoas que deveriam estar assistindo essa pregação, e aparece 30, 25 pessoas. Eu fico olhando, meu Deus do céu, o que acontece com o evangelho atual, e que as pessoas não entendem, que alguns estão se sacrificando, alguns estão correndo risco de vida, só para que você seja alimentado, só para que esse evangelho chegue até você. Seja grato a Deus, se esforce, porque há pessoas que você pode se espelhar e dizer, eles estão se sacrificando por amor a este evangelho. É porque a Bíblia fala que o viver é Cristo, e se o viver é Cristo para eles, será para mim também. Que Cristo seja o seu viver. Que os riscos dos quais muitos de nós estamos correndo, ao deixarmos as nossas casas para virmos para cá, para pregar esse evangelho, para que você seja alimentado, para que a nossa vida seja repleta desta palavra, você deve levantar as mãos para os céus e dizer, Senhor, faz assim em mim, me dá um espírito voluntário, me dá um espírito disposto para fazer esta obra nesta terra. Então amanhã, se você está trabalhando, anuncie no seu trabalho Jesus Cristo Salvador. Se você estuda, anuncie lá na sua sala de aula, seja online ou seja presencial, Jesus Cristo é o Salvador, porque você está vivo por causa disto. Porque este evangelho quer instrumentalizar nesta terra. E Paulo fala assim no versículo de número 25: e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Paulo não sabia que ele não viria mais os filipenses. Sabe o que Paulo está falando? Eu tenho a confiança de que eu ficarei. Ele tinha a esperança de que ele seria absolvido. E no coração dele, ele alegra os filipenses, como quem dissesse assim: eu ficarei por causa de vocês, eu quero viver por causa de vocês, eu estou intercedendo para que Jesus me liberte dessa prisão, para ficar entre vocês, pregando este evangelho, anunciando este evangelho. Mas ele não viu mais os filipenses. Paulo foi assassinado, irmãos. Ele não pôde ter esse privilégio. Por isso talvez que Deus o inspirou a escrever: o seu viver é Cristo, mas o morrer é lucro, Paulo. Como quem dissesse: não importa as lutas ou o tamanho delas, enquanto você estiver vivendo nesta terra, viva para Cristo. E se alguma dessas lutas te levar para a glória, agradeça, engrandeça, adore, exalte, porque há uma glória que nos espera. É por isso que eu nomeei esses versículos como sendo o privilégio de viver em Cristo e de morrer em Cristo. Versículo 27 diz assim: somente deveis portai-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Sabe o que ele está dizendo? Ele está falando: nessa terra seja um cidadão de bem. Ele está falando: enquanto você viver nessa terra, viva de forma digna, viva de forma honrosa. Porque se eu for até vocês, me alegrarei. Mas se eu não for, eu quero ouvir falar que por onde vocês andam, vocês são exemplo. Por onde vocês andam, vocês são modelos. Nós passamos pela política no ano passado. Foi a maior defasagem da nossa igreja.
Uma parte das famílias da nossa igreja simplesmente sumiram. E eu fui conversar com uma dessas famílias. Meu irmão, o que está acontecendo? Eu não lhe vejo mais. Não lhe vejo mais pregando. Não lhe vejo mais cantando. Não lhe vejo mais orando. Não lhe vejo mais na igreja. Por onde você anda? Ah, pastor, eu estou envolvido com a política. Eu disse, e por que a política está lhe pedindo? Porque a política é suja. Eu falei, meu Deus do céu, as pessoas preferem viver de forma indigna, desonrosa, envergonhando este evangelho, do que no meio desta política suja, mostrar que existem verdadeiros servos, verdadeiros homens honrosos, mulheres honrosas, que não têm do que se envergonhar, e que porque não têm do que se envergonhar, elas vivem em Cristo, e no meio da sujeira, limpam por onde andam. Paulo está dizendo, eu olho para vocês e digo, vivam de forma digna. Ele olha para vocês, para nós e diz assim, vocês estão caminhando na terra, sejam pessoas direitas. Eu não vou nem entrar nesse termo, nesse detalhe, porque se eu entrar, meu Deus do céu, tem gente que vai abandonar essa live. Porque eu vou começar a bater em situações das quais eu tenho vergonha de falar, porque é tanto desonestidade, é tanto mau caratismo, é tanta coisa errada no meio de nós, entre nós e às vezes em nós, dos quais nós não conseguimos às vezes nos aperceber, que Deus fica olhando e dizendo, meu Deus do céu, será que eles não percebem? E Deus está olhando, vivam de forma digna, vivam de forma honrosa. Será que nós podemos abrir a boca e dizer, eu vivo de forma honrosa, pastor? Paulo fala no versículo 28, e em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, para vós de salvação, e isto de Deus. Sabe o que Paulo está falando? Não. Paulo está falando assim, quando você e eu vivermos o verdadeiro e puro evangelho, as pessoas ficarão incomodadas conosco. Quando você vive o verdadeiro evangelho, há resistência. Quando vivermos o verdadeiro cristianismo, não há como viver este cristianismo andando a favor da maré do mundo. Você só consegue viver o cristianismo de Cristo se você for contra a maré deste mundo. Então você vai contra uma resistência que luta todos os dias para tentar lhe empurrar pecado ladeira abaixo. E Deus está dizendo, não faça isso, permaneça firme e não olhe para aqueles que estão lhe resistindo, como quem dissesse para nós, não parem de fazer esta obra, não parem por aqueles que estão criticando. Quantos não chegam para vocês muitas vezes e dizem assim, tu é louco, deixa o pastor lá sozinho, né, pastor Fábio? Deixa eles irem sozinhos. Eles querem arriscar a vida deles, que eles vão sozinhos. Pessoas que resistem ao evangelho, ainda que saibam que só vivemos por causa deste evangelho. Você sabe por que este mundo não foi destruído, querido? Escute uma coisa. A Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para Abraão, e aí ele começa a conversar com Abraão, dizendo assim, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, vou arrebentar. Mas por que tu vai destruir, Senhor? Porque lá eu não aguento mais o cheiro do pecado. A coisa virou bagunça, a coisa está baderna, não aguento mais. Sodoma e Gomorra eram cidades desse tamanhozinho, meus irmãos. Eram como se fossem bairros atualmente. 2 bairros aqui da cidade, de tão pequenas que eram. Mas a podridão que eles viviam era tamanha que incomodou os céus. Deus manda um anjo chegar para Abraão e diz assim, olha, eu vou lá e vou tirar o teu sobrinho Ló, por amor a ti. Abraão começa a negociar com o anjo, dizendo assim, não, faz o seguinte, se lá tiver 100 justos, tu poupa a cidade? Ele disse, eu poupo, mas não tem. Se lá tiver 50 justos, tu poupa a cidade? Poupo, mas não tem. E ele foi reduzindo. Quando chegou em 10, ele disse, não tem. Lá só tem Ló e as filhas dele, acabou. O resto vai dançar. Você sabe por que Deus não destruiu esse mundo ainda? Escute o que eu vou lhe dizer. É porque pela sua infinita graça existe mais de um justo nesta terra.
Existem pessoas que foram justificadas pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Existem pessoas que estão nessa terra verdadeiramente vivendo de forma digna, honrosa, lembrando e levando este evangelho por onde passam. É por causa destas pessoas que este mundo ainda não foi dizimado. Mas escute uma coisa, um dia isso irá acontecer, e isso está em breve. As portas que nós estamos vendo se abrir são de dias difíceis, e Deus tem anunciado há 2000 anos desta palavra que nós chegaríamos nesse momento. E aí vem a pergunta: você está preparado para o que está por vir? Porque se você não estiver, eu quero lhe convidar, vem para Jesus, porque Ele pode lhe preparar. Só Ele prepara, só Ele tem a armadura correta, só Ele pode nos livrar, só Ele pode nos guardar. O versículo de número 28, como eu li, diz: em nada vos espantei dos que resistem. Não te espanta não, meu irmão. É mais quem vai aparecer para te criticar, porque você quer viver o verdadeiro evangelho. Mas sabe o que Paulo fala? Paulo enche o coração, o peito de ar, diz assim: mas o que para eles na verdade é indício de perdição, para vós é salvação. E isso vem de Deus. O seu sacrifício em se manter firme, o seu sacrifício de ser fiel, o seu sacrifício de viver este evangelho, é salvação que vem dele, é para a glória dele. Você pode exaltar a Deus. Aqueles que estão te resistindo, só estão te resistindo porque você está neste caminho certo. Versículo 29, para nós encerrarmos. As meninas podem até subir. Diz assim: porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Olha para cá, eu quero falar aos teólogos da teologia da prosperidade. Olha para cá, meu querido, você que vive anunciando que crente não passa por luta, que crente não fica doente, que crente não passa problema, que crente tem que ter vitória, que crente só é glória, que crente marcha, que crente avança. Eu quero perguntar para você: o que foi que você fez com este versículo? Porque Paulo está dizendo: olhe, porque para vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por causa dele. Ei, você sabe o que Paulo está dizendo? Nós estamos nesta terra carregando uma cruz. O evangelho de Cristo não nos leva a viver isento de problemas. O evangelho de Cristo não nos leva a viver isento de doenças, de enfermidades, de lutas. O evangelho de Cristo nos faz padecer nesta terra. Mas saiba disso, em meio à luta, a promessa que Deus fez lá nos Salmos foi que em meio ao vale da sombra e da morte, eu não deveria temer mal algum, porque Ele estaria comigo e o seu cajado me consolaria. Louvado seja o nome desse Deus. Aleluia. O evangelho de Cristo nos faz padecer. Outro dia, Felipe, eu encontrei com um camarada lá na Val, um colega daqui da igreja, e ele disse: pastor, eu estava assistindo o culto online, mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu soube que o senhor estava doente, isso já tem algumas semanas atrás. Eu estava com derrame pleural, impedido de pregar. O médico tinha dito: não pregue, porque você pode perder esse pulmão. Não pare, fique quietinho, não suba uma escada. E eu não me aguentei em casa, vim para a igreja. Eu disse: não, eu tenho que pregar este evangelho, porque eu amo falar deste Jesus. Ele me encontra na Val e diz assim: pastor, é verdade mesmo que o senhor está doente? Eu digo: estou. Ele olha para a mulher que está na Val e diz assim: está vendo, não te disse que ele estava mesmo doente? Ele olhou para mim e disse assim: mas o senhor se sente bem? Eu olhei para ele assim, eu disse: não entendi direito o que ele quis dizer. Se eu acabei de dizer que eu estava doente, ele perguntou: eu me sinto bem. Eu falei: que sentido? Não, porque isso parece loucura, pastor. Não parece ser normal isso. A pessoa está doente, recebe a recomendação de ficar em casa, mas não aguenta e vai pregar. Eu disse: meu filho,
Se algum dia eu tiver de morrer, eu não quero morrer numa cama de hospital. Eu quero morrer pregando este evangelho. Eu quero morrer anunciando: Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo nos ama tanto que deu a vida por nós. Não importa o que precisamos padecer. Se necessitados for padecer nessa terra, padeceremos, mas Ele será anunciado, Ele será pregado, e um dia Ele voltará e nos levará para a glória. E para encerrar, o versículo 30 diz assim: tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Sabe o que Paulo está dizendo? Talvez alguns de vocês sejam também presos como eu fui. Sabe o que Paulo está dizendo? Talvez esse combate que eu estou anunciando que vocês devem combater levem vocês ao mesmo lugar. Mas sabe o que ele disse nessa carta várias vezes? Não importa, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. É por isso que nós adoramos a Ele. É por isso que nós estamos aqui. Não largue este Jesus por nada. Não perca o seu tempo com tantas coisas fúteis que este mundo lhe oferece. Não perca o amor que você tem por esse Cristo. Não deixe a sua fidelidade de lado, porque a pandemia, ela engana. A pandemia te tira de dentro da igreja, mas você tem que se lembrar: você é a igreja verdadeira. Isso aqui é só tijolo, é só barro, é só cimento. O que é realmente a igreja sou eu, a igreja realmente é você. Nós somos a verdadeira igreja. Então onde você estiver, se porte como se fosse a igreja. É por isso que nós cantamos: não há nada igual mesmo. Não há nada igual a Ele, nada igual à presença dEle. Não há nada que se compare a isso. É por isso que nós o adoramos, aleluia. Pastor, e qual é a lição que eu aprendo com esses versículos últimos? Qual é a última, quarta lição? Saiba disso: as nossas lutas, nossas dores, nossos problemas produzirão salvação. Sabe o que Jesus disse em Mateus no capítulo 5, versículo 11? Ele disse assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Em Atos no capítulo 5, versículo 41 diz assim: retiraram-se pois da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer a afronta pelo nome do Senhor Jesus. Escute o que eu vou lhe dizer, queridos. Prenderam os apóstolos em Atos capítulo 5, porque eles estavam pregando no templo. Ameaçaram ele, chicotearam eles, bateram neles e disseram: vocês não podem mais pregar este evangelho. Vocês sabem o que a Bíblia relata deles. A Bíblia diz que quando eles se retiraram da presença do conselho, eles se regozijaram, eles se alegraram, porque foram julgados dignos de padecer a afronta pelo nome do Senhor Jesus. Alabanai de Camanás. Esse Deus está nos chamando para nós entendermos: o viver é Cristo, aleluia. O verdadeiro e puro evangelho te leva muitas vezes a padecer, mas não te preocupa, há um Deus que está conosco nesta luta. E a despeito das suas lutas, não troque Ele por nada, não deixe Ele por nada, não abandone Ele por nada. Se agarre com Ele, se abrace nele, ainda que alguns digam: desiste, não dá para ti, não adianta. Você se abraça com o Espírito Santo e diz: não adianta, eu não largo Ele por nada. Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo, o morrer é salvação. O viver é Cristo, o morrer é glória. A céu, a glória. Jesus nos aguarda, aleluia.
Nós o adoramos porque entendemos. Não há nada melhor do que estar na presença dele. Será que você pode dizer isso nessa noite? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar esse lugar. É um desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Nesse domingo, quando acabou o culto, eu chego em casa, a minha filha está tendo dificuldade para respirar, porque lá em casa as pessoas tinham sido positivadas também com Covid. Eu fiquei como qualquer pai, pedindo que Deus tirasse dela e colocasse em mim. Peguei minha filha, levei ali no hospital, e quando eu cheguei lá estava super rodada. Mas eu chorei vendo o que eu estava vendo ali dentro, porque eu vi pais desesperados com seus filhos, muitos deles sem conseguirem respirar mais direito. Nós estamos vivendo dias difíceis, você que está me ouvindo e me vendo, mas você precisa saber disso. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Minha irmã, você não está sozinha. Ainda que muitos de nós estamos padecendo com tudo isso, sofrendo com tudo isso, nós não estamos sozinhos. Você não está só. E eu encerro a palavra de hoje com essas lições que nós aprendemos com os filipenses. Eles são um modelo para nós. Paulo elogia esse pessoal dizendo: vocês verdadeiramente estão vivendo este cristianismo, porque independente das lutas, das dificuldades, vocês são um só corpo. Não importa quem você seja, se você for um servo de Deus, abrace a sua liderança, ame os seus líderes, ame aqueles que estão dando sangue e a vida, porque amam este evangelho e querem vê-los anunciando e sendo alimentados por este evangelho. Abrace essas pessoas que estão deixando tudo para manter essa palavra viva sendo anunciada. Faça, ore por eles, diga: Deus, capacita mais. Peça para Deus: Deus, me capacita também, me dá coragem para enfrentar o medo e anunciar o evangelho de Cristo, porque o nosso viver é Cristo. O meu viver é Cristo, o seu viver tem que ser Cristo. O resto vai passar, tudo vai passar. A Bíblia diz que nesse mundo tudo vai passar, só não vai passar a palavra de Deus. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir por essas pessoas que estão me vendo agora. Eu não as conheço, mas tu as conheces. Olha para cada coração, Deus, que precisa de uma injeção de fé nessa hora. Espírito de Deus, injeta fé nesse coração. Faz a consciência cristã dominar essa vida. Faz com que entendamos que o viver é para a glória dele, e se morrermos é para a glória dele também. Deus, em nome de Jesus o Cristo, não importa aqueles que estão padecendo dores, abraça-os nesta hora. Cerca-lhes, meu Deus, com a tua graça. Abraça-lhes com cura. Abraça aqueles que agora precisam de um milagre com milagre. Abraça aqueles que precisam agora de salvação com salvação. Abraça as famílias que precisam de restauração. Abraça os lares, meu Deus, desmoronados. Abraça, Deus, as vidas que precisam de socorro nesta hora. Abraça e cerca pessoas que estão vivendo um dia após o outro, mas que confiam em Ti, e que por confiar em Ti estão ali ainda firmes caminhando. Deus, pega-nos nas nossas mãos e nos ajuda a nos mantermos firmes e constantes, sempre abundantes nesta obra, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é em vão.
E olha para esses que estão aqui na minha retaguarda. Olha para estes, meu Deus, que estão aqui conosco. Toma-os nas tuas mãos. Ah, Deus, se eles pudessem ver o galardão que os aguarda na glória. Ah, Deus, se nós pudéssemos enxergar o que a glória nos espera. A tua palavra chega a dizer, ó Espírito Santo, que aquilo que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram é o que está reservado para aqueles que te amam, para aqueles que te servem. Então, em nome de Jesus, abençoa aqueles que estão me assistindo, abençoa aqueles que estão me ouvindo, abençoa esta pessoa que agora precisa dizer sim para Jesus, que no seu coração quer se entregar para Jesus. Deus, salva ela nesta hora, perdoa-lhes os seus pecados, e nesse momento abraça ela com um abraço de perdão. Cerca ela, Senhor, com o teu amor e com a tua graça, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com cada lar, seja com cada pessoa, seja com cada vida nos hospitais, seja com cada vida nas esquinas, seja com cada vida nas casas, nos táxis, aonde eles estão agora, Senhor. Que a tua graça, o teu consolo do Espírito de Deus, que a graça, que o amor de Deus, que a comunhão possa cercá-los nessa hora. E nos abraça, Senhor, nesta noite, com o teu amor e com a tua graça. E que o viver seja Cristo, e o morrer seja lucro. Em nome de Yeshua Mashiach. Deus te abençoe. Deus te guarde. Você seja a bênção de Deus nessa terra. Exalte aí. O seu amor seja grato a Ele. Deus abençoe você. transformou e me deu uma direção, me mostrou teu amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver seu amor me deu uma nova canção. Mostrou que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Transformou e me deu uma direção, me mostrou que era o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver.